Campinas. 10h16. Voltamos aqui com o CBN Campinas desta quarta-feira. A gente cita agora, é bom a gente relembrar certas coisas. Vereadores aqui de Campinas solicitaram ao governo de São Paulo a aceleração, ou pelo menos, nem uma aceleração, na verdade é para tentar sair do papel, né? As medidas de construção da unidade do restaurante Bom Prato, posso falar, HC da Unicamp. Vamos fazer um contexto aqui. Em uma cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, o então governador Márcio França, assinou no dia 27 de dezembro de 2018 a autorização para a implantação de 4 unidades do restaurante popular Bom Prato no estado, uma delas na Universidade Estadual de Campinas. Na época, o governo de São Paulo afirmou que o Bom Prato da Unicamp teria uma cota diária de 1.500 almoços e 300 cafés da manhã, de segunda a sexta-feira. E nós estamos aqui hoje assinando os convênios do Condeca. É um convênio que permite que entidades, 11 milhões de reais, vão para várias entidades essenciais. Já fizemos isso com a Nota Fiscal Paulista, agora estamos fazendo com várias entidades também. E também autorizo de alguns restaurantes Bom Prato, dentre eles na Unicamp e em várias cidades como Morato, como Jaú, enfim, cidades importantes que vão poder ir para frente ter um Bom Prato. Tá aí a fala então do então governador, lá em 2018, finalzinho, do mandato, já tinha passado a eleição, estava entregando praticamente, o Palácio dos Bandeirantes ao então eleito João Dória do PSDB, e esse convênio assinado, e essa expectativa então para o Bom Prato. De lá para cá, a situação não se concretizou. E por que a gente fala do Bom Prato ali na Unicamp? Porque ele seria um grande auxílio para quem busca atendimento no Hospital de Clínicas da Unicamp. Nós estamos em contato neste momento com o coautor dessa moção de esclarecimentos ao governo do estado, o vereador Luiz Carlos Rossini, do Partido Verde, que fez essa moção junto com a vice-presidente da Câmara de Campinas, a vereadora Débora Palermo, do PSC. Muito bom dia, vereador Luiz Carlos Rossini. Bom dia, Flávio Paradela, bom dia, ouvintes. É sempre uma alegria falar com você. Vereador Luiz Carlos Rossini, essa seria uma medida importante e auxiliaria muito, quem busca atendimento. Tem muitas pessoas perguntando, para que um Bom Prato na região de Barão Geraldo, na região ali da Unicamp? Mas faz muito sentido um Bom Prato bem próximo ao HC, né? Sem dúvida, Flávio. Eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar o Hospital das Clínicas da Unicamp. Primeiro você vê a quantidade de veículos, vans, carros individuais e até ônibus de outros municípios trazendo pacientes que são atendidos, que fazem tratamentos, às vezes de longa duração, na Unicamp. E junto com os pacientes vêm os acompanhantes, normalmente pessoas de fora do município, a grande maioria de uma classe baixa, de baixa renda, e a oferecer a oportunidade deles terem acesso à alimentação de qualidade e barata, como é o programa Bom Prato, seria um benefício enorme. Às vezes as pessoas passam o dia inteiro ali, Flávio, sem ter um alimento, ou tem que se socorrer das bancas e ofertas na região. Então o benefício seria muito grande. E todos nós conhecemos a excelência que é o Bom Prato. É um programa do Estado, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, já tem em vários locais. Campinas tem um Bom Prato aqui no centro, que oferece alimento nutritivo e a um custo acessível. E se pudesse, sim, essa unidade ser implantada ali na Unicamp, próximo ao HC, ia beneficiar milhares de pessoas. Então, eu fui procurado, e certamente a vereadora Débora também, por um usuário que faz um tratamento lá no HC da Unicamp. Ele me procurou e falou, Rossini, você sabe como é que está a situação da implantação do Bom Prato aqui e tal, E foi aí que me chamou a atenção, eu resgatei a informação, como essa que você trouxe agora, no início da matéria aí, Então, diante disso, só nos resta, perguntar, questionar ao governo do estado como é que está o projeto, se vai ter condição. Eu estou tentando um contato também com o atual reitor, o Tom Zé, porque na época o reitor da Unicamp também era o professor Marcelo Nobel,
né, que na época disse, olha, estamos elaborando um projeto executivo, a expectativa era 1 ano e meio para implantação, né, para ver como é que anda isso e tentar acelerar isso, que seria muito bom para a nossa cidade. E a gente está passando aí praticamente 4 anos, né, vereador Luiz Carlos Rossini? Usando dessa experiência que o senhor tem como líder de governo, tanto do governo Dário Saad, como líder de governo também de Jonas Donizete, que são governos que são próximos, ou pelo menos eram próximos do governo estadual. Como é que uma situação dessa passa tanto tempo, algo que seria tão benéfico aqui? A ideia era construir o prédio até no terreno, bem ao lado ali do pronto-socorro, algo que ia atender demais, né, quem busca o HC da Unicamp. São 4 anos e até agora nada saiu do papel, nem mesmo alguma... bem insípido mesmo, né? Primeiro, assim, essa questão de mudança de governo, alternância, porque saiu o Márcio França, entrou na época o governador João Dória. Sempre, todo início é revisão de programa, projeto, tem aquela transição que é normal. Talvez tenha, e aconteceu também, né, a mudança de reitoria na Unicamp. Talvez esse assunto tenha sido, vou falar assim, esquecido, nem sei se é a palavra, mas deixado de lado, outras prioridades surgiram e faltou, talvez isso que a gente está fazendo agora, cutucar, né, cobrar, lembrar, até porque é um programa importante, eu acho que deve ser tratado como uma prioridade por causa do alcance social que esse programa tem. Então a gente espera agora, né, com essa cobrança, esse assunto retome e a gente consiga concretizar isso. Ter um bom prato ali na Unicamp, ao lado do HC, vai ajudar e muito. E lembrando que isso não vai interferir, né? A Unicamp vai continuar com o bandejão lá dos estudantes, etc. e tal. É um programa prioritariamente direcionado aos frequentadores do HC, não só do HC, né? Mas daquelas pessoas que buscam a Unicamp nas várias unidades, não só de Campinas, de várias cidades. Isso tem razão, tem justificativa, tem demanda, teria certamente um retorno muito bom aí para todos. O senhor acredita, vereador Luiz Carlos Rossini, que com a pandemia, e mais especificamente ali no ano de 2020, onde tudo ficou realmente muito mais restrito, com todos os fechamentos, a Unicamp praticamente uma situação fantasma, né? Poucas pessoas lá pelo campus. Não. Isso foi deixado de lado? Certamente esse deve ser um dos motivos, né, que fizeram com que esse projeto fosse colocado de lado, não vou dizer esquecido. Realmente, nesse período de enfrentamento da pandemia da Covid, a gente vê que todas as ações, as preocupações, inclusive do governo do estado, do governador João Dória, eram direcionadas para enfrentamento da Covid, a questão da produção da vacina, da Coronavac, né, da ampliação de leitos. Então a gente sabe que o foco prioritário foi esse. Mas agora a pandemia, graças a Deus, já passou, né? Nós temos aí uma retomada de quarta onda, mas já está todo mundo vacinado, a gente vê o estado, as cidades, né, a sociedade voltando à normalidade. Então agora não há mais razão para não se cuidar desse assunto. E é isso que a gente quer com a moção. Eu, como disse, eu vou tentar fazer um contato com o atual reitor, o Zé Tom Zé, talvez ele tenha alguma informação atualizada sobre isso também, mas acima de tudo é cobrar do governo do estado, já que isso é um programa do governo do estado, e o governador atual, Rodrigo Garcia, também é bastante sensível. Eu acho que a gente pode ter êxito nisso, né, se colocar isso na pauta aí de discussão junto ao governo do estado. Que precisa ter uma mobilização também, como o senhor mesmo disse, buscar a Unicamp, buscar aí o próprio HC, né, também com a sua superintendência, e outros pares dentro da Câmara de Campinas, e a própria Prefeitura aqui de Campinas, que deve ser de grande interesse. Sim, eu nem conversei com esse assunto com o prefeito Dário, né, mas certamente ele também ajudaria nesse processo. Como prefeito da cidade, acho que se fizer uma união de esforços, né, o próprio prefeito, o reitor, outras entidades da sociedade, talvez a gente consiga sensibilizar e retomar esse projeto. O governo do estado, que anunciou o programa,
ele sabe da importância. E se tem um programa que foi testado, aprovado e do Estado, é o Bom Prato, né? Não é só de Campinas, não, ele está em diversas cidades, mas essa é uma ação social importantíssima, né? E aqui em Campinas, inclusive, o Bom Prato, ele é gerido por uma organização social, o COF, né? Centro de Orientação Familiar. É um modelo que o Estado adota, ele repassa o recurso e uma entidade faz toda a gestão, enfim. E tem dado certo, tem dado resultado. A gente vê, aliás, a semana passada, Flávio, só para mencionar, até como extensão da Semana da Comunidade Italiana, nós tivemos na quinta-feira no Bom Prato só massa com enfeites a Casa de Itália ajudou, participou, né? E a gente vê a alegria das pessoas, né? A satisfação, porque elas são bem recebidas, são bem alojadas, alimentos de qualidade. Isso é muito bom. Então, eu acho que a gente precisa ampliar e merece sim ter esse Bom Prato lá próximo ao HC da Unicamp. Vereador Luiz Carlos Rossini, só para a gente aproveitar essa conversa aqui, para a gente finalizar, o senhor como líder de governo citou agora a semana passada, lembrando uma entrevista na semana passada com o seu par vereador também, hein, na Casa Legislativa de Campinas, Luiz Cirilo, sobre aquele projeto que iria colocar aí uma transparência no uso de carros oficiais da Prefeitura de Campinas. Hoje também tem um projeto que assegura o acesso de informações das dívidas flutuantes, fundadas ou consolidadas da administração pública municipal, direta ou indireta, inclusive do Legislativo, também de autoria do vereador Luiz Cirilo. O projeto da semana passada teve vistas pedidas pelo senhor, né, como líder de governo. Por que esse projeto não foi para frente? Inclusive, na verdade, o que aconteceu? Ninguém é contra a transparência. Hoje já existe uma estrutura e uma transparência de divulgação de todos os dados. A forma como o projeto está mencionando essa questão dos veículos, manutenção, etc., do jeito que está, a Prefeitura não conseguiria atender nessa forma. Então, o pedido de vistas foi no sentido de readequar o projeto. Ele tem que fazer algumas adequações para que ele possa ser cumprido. Até fazer algumas alterações daquilo que a Prefeitura já disponibiliza, porque os contratos de veículos são feitos por diferentes secretarias, entidades, autarquias, e então você precisa ajustar isso para todos. Mas assim, o projeto terá, a ideia da retirada foi para fazer algumas adequações para que ele possa prosseguir, e cumpra a sua finalidade, que é permitir que as pessoas acompanhem também a situação aí das contratações, das locações de veículos, manutenção, disponibilização, valores, tudo isso. Então isso é bom, saudável, é transparência, mas é só para alguns ajustes na redação do projeto. O projeto de hoje pode ter algum ajuste a ser feito? Vai ter que ser feito também, viu? Porque hoje o projeto também trata dessa questão das dívidas fundadas, né? Então nós conversamos com o secretário de Finanças, o Caiado, ele sugeriu, falou, vereador, seria importante a gente fazer uma reunião, chamar o autor do projeto, né, entender assim qual é a intenção dele, o que ele quer, e a gente fazer algumas adequações. Porque senão a gente coloca uma lei que depois não consegue ser atendida, né? Então, como o objetivo é transparência, aprimorar muitas vezes o mecanismo de divulgação, de informação da Prefeitura, eu acho que tudo isso é louvável, né? As iniciativas do vereador Cirilo nessa área são vastas, né? Mas eu vou conversar com o vereador, talvez a gente tenha que sim ainda retirar de pauta para fazer aprimoramentos e voltar. A gente quer que os projetos e as leis aprovadas, elas sejam efetivamente cumpridas, né? Nós temos a lei de transparência, a Prefeitura ela tem atendido, né, as diretrizes da lei de transparência. Às vezes as informações elas precisam receber algum tratamento adicional para facilitar o entendimento, o acesso, a compreensão do cidadão. E é isso que o vereador Cirilo pretende,
E é isso que a gente vai querer fazer, né? Ajustar os 2 projetos a esses objetivos. A prefeitura fazer e a população ter acesso às informações. É só alinhamento aí de elaboração de estrutura do projeto, Flávio. Vereador Luiz Carlos Cirilo, muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de poder atender a CBN Campinas. Luiz Carlos Rossini. Luiz Carlos Cirilo não. Estava pensando no Cirilo aqui. Mas vamos lá, Luiz Carlos Rossini. Quanto tempo que a gente conversa e eu faço isso aí. É Luiz Luiz, né? Seu pai aí, para você também. Muito obrigado, Rossini, conversando aqui no CBN Campinas.